noite, companheiros queridos, bem-vindos. Olá, bem-vindos à nossa casa, mais uma vez. É muito bom estar com vocês, viu, gente? Com chuva, com sol, com frio, uma delícia estar com vocês. Eu não perco esse dia nunca, viu? Para estar com vocês sempre. Todo mundo já conhece a nossa casa, né? Não tem ninguém novo. Palestras e passes todos os dias, lá ali no nosso mural. Tem o expositor e tem o tema. Apesar que eu mando para todo mundo, né? Mas é bom a gente ficar sabendo. A gente tem algumas mudanças, né? O Mirabelli está aqui, esse companheiro simpático, né? Quem não tiver adquirido o livro, a gente está com uma promoção. Os 2 livros. Quem quiser pode falar comigo depois, tá? E a nossa cestinha de Páscoa que a gente está fazendo para ajudar nas obras sociais da casa. Nós estamos com um monte de gente para fazer cesta cesta básica, então quem quiser adquirir, R$10 é uma rifa para uma cesta que vai ter muita coisa gostosa, viu? Ovinho, tem um monte de coisa, coelhinho também, né? Então quem quiser, depois fala comigo, com a Cida, tá? Bastante coisa gostosinha. Dia 12 de abril, na quarta-feira, é pela Loteria Federal, tá bom? E para variar, a gente está sempre pedindo, né? Nós estamos precisando de tudo esse mês, gente. A nossa despensa está vazia. A gente fez a entrega agora no sábado. E quando a gente termina de fazer a última cesta, a gente olha assim, vazio. A gente fica até... Mas a gente começa de novo, né? Graças a Deus que a gente pode começar tudo de novo. Então, quem puder trazer um pacotinho de leite, um pacotinho de arroz, ou de óleo, não precisa ser tudo, mas quem puder trazer, a gente agradece. Aqueles que estão trazendo, a gente agradece também. Então é isso, queridos. Nós agradecemos a todos pela boa vontade e pela cooperação. Coloca no escurinho. Assim ninguém vê minha cara. Então é isso, queridos. Nós vamos... Bem-vinda, querida. Nós vamos, então, fechando os nossos olhinhos por alguns instantes. Nós estamos, sempre quando chegamos à nossa casa, nós somos recepcionados por tantos companheiros amorosos que se encontram aqui na casa de há muito, que prepararam esta sala, esse ambiente, que prepararam a nossa sala de passe, para que vocês pudessem chegar, sentir esse bem-estar, essa alegria de poder estar numa casa em que oferece para nós a sustentação e o amparo para os nossos dias. A gente sabe que os dias estão difíceis para muita gente, muitas pessoas passando por necessidades de doença, de desemprego. Então, a gente agradece, Pai, pela oportunidade que nós estamos tendo de estar numa casa onde estamos aprendendo, onde estamos recebendo tantos benefícios. E nós vamos, então, com o pensamento em Jesus, esse mestre do amor, nós vamos pedindo, Pai, seja conosco mais uma vez. Que a Tua luz e o Teu amor nos envolva, confortando o coração de todos aqueles que aqui se encontram com o coração dolorido, aqueles que estão passando pelo sofrimento, para aqueles que estão com os companheiros em casa passando por situações difíceis. Nós pedimos ao nosso Pai que nos dê essa sustentação e esse amparo, iluminando a nossa mente, iluminando o nosso coração. Obrigada, Senhor da vida. Obrigada, amigos amados que aqui estão conosco. Que a sua luz, meu Pai, seja sempre conosco, agora e sempre. Que assim seja. Nós vamos receber o nosso querido companheiro Caetano. Vai falar sobre fixação mental. Né? Todos nós temos um pouquinho, né? A gente sempre fixado nesses problemas terríveis. Seja feliz. Obrigado. Boa noite a todos mais uma vez. Que a paz do Senhor Jesus seja nos corações e nas mentes, né? Hoje vamos falar de mentes. Oi, Conce, chegou, Conce? Muito bom. Alegre por ver tantas carinhas conhecidas, outras não, né? Companheiros trabalhadores da LIDE, todos os dias, companheiros estudantes. Né, Felipe? Tudo bom, querido? E ali está o Fortunato. Fortunato está firme, hein, Fortunato? Já está no 3º ano, hein? Vê se pode. Olha aí. E o bom é que o Fortunato é um médium de peso, tá bom, gente? Vai ser um médium de peso nesta casa. Grande. Gente, e é isso que nós temos que ter alegria, né, pessoal? Muita gente pensa que ser espírita é ser carrancudo, né, aquela coisa. Não, ser espírita é ser alegre, né, tranquilo, porque nós sabemos que nós estamos sempre ao lado de Jesus, né? Aliás, Ele está sempre ao nosso lado. Nós é que não percebemos, esquecemos, né? Deus, então, nem se fala que está dentro de nós, então, né? E às vezes nós esquecemos que somos realmente espíritos imortais
que Deus está em nós, nós temos o DNA divino, né? Como disse ontem aqui o Akil, muito bem, eu gostei muito, né? Temos o DNA divino. Isso é fantástico, isso é divino, não é verdade? E ninguém pode nos tirar isso, tá? É por isso que nós estamos sempre contentes, porque nós sabemos que, apesar de tudo, como nos disse a Sandrinha logo no início, está difícil, mas nós viemos aqui realmente para enfrentar as dificuldades, não é isso? Ninguém nos disse que seria fácil, não é verdade? Eu aposto que quando nos reunimos para reencarnar, todo mundo nos avisou, olha, a coisa está feia lá, vocês vão encontrar, vocês vão precisar de muita disposição, muito talento, criatividade, para vocês levarem adiante a missão de vocês, né? Então ninguém nos disse que a coisa ia ser fácil. Então vamos pensar nisso quando a gente sentir o peso, meu Deus, está difícil, o que eu vou fazer? Lembre-se disso, né? Que os nossos irmãos maiores disseram que realmente ia ser difícil, né? Ia ser difícil. Mas nós estamos aqui. Isso que é importante, né, Sidney? Aí, outro grande trabalhador aí, o Sidney. Estamos aqui, é por isso que agradecemos todos os dias e que Deus permite que nós estejamos nas fileiras das tarefas com Jesus, porque sabemos que Jesus vai à frente. Lembra dos apóstolos? Sempre onde estava o grupinho de Jesus, os seguidores, lá estava Jesus na frente, ele está sempre na frente, né? E os apóstolos na retaguarda. Então vamos pensar assim, Jesus está sempre na frente, é o timoneiro de todas as horas, né? E aí damos um novo ânimo, né? Damos um novo up, né? Erguemos a nossa cabeça e vamos lá, não é verdade? Porque nós temos muito trabalho para fazer. Aqui na Casa Espírita, a gente não descansa mesmo. Ou estamos trabalhando, ou estamos estudando, pensando, meditando sobre a nossa condição aqui no planeta, né? Essa é uma das nossas obrigações. Estar sempre pensando no que nós viemos fazer aqui, para a gente executar bem. E um dos problemas que o autor aqui vai abordar, que é a questão do pensamento, que é a fixação mental, é um instrumento, a mente é um instrumento que nós usamos todo o tempo, mas também pouco percebemos. Você vê que tem tanta coisa que está automática na gente que a gente não percebe? E quando a gente estuda, para pensar, a gente começa a perceber, nossa, que fantástico, né? Eu respiro normalmente, toda hora estou respirando, se eu parar de respirar, eu, né? Já fico desesperado e isso é automático, a gente nem percebe. Tanto é que a gente para respirar, fala, nossa, gostoso de respirar, né? Respira fundo, inala, exala, tal. Pensar é isso, nós estamos sempre pensando. Perceberam que vocês não conseguem parar de pensar? Não conseguem, né? Por quê? É um atributo do espírito, né? Nós somos seres pensantes, né? Somos seres pensantes. Trabalhamos com a máquina chamada cérebro físico, né? E é com ele que nós processamos pensamentos, né? Conseguimos exteriorizar os nossos pensamentos. Daí o autor vai nos, que é do Momento Espírita, a redação do Momento Espírita, vai nos alertar sobre fixação mental. Fixação mental tem outro nome, um outro paralelo que chama-se obsessão, né? O que é uma obsessão se não uma fixação mental, né? A pessoa fica parado, girando em falso naquela ideia, né? É uma fixação mental, uma obsessão. Então ele vai logo no início aqui alertando assim, ó, você já teve a sensação de que não fechou a porta, não desligou o ferro elétrico, não travou o carro, não apagou a luz? Quantas vezes essa dia? Deixa a porta da casa. Então, quantas vezes a gente, putz, será que as donas de casa sabem disso, né? As nossas irmãs que trabalham. Será que eu desliguei o fogo, meu Deus? Está lá arrumando a cama, será que eu desliguei o fogo? Quando chegar, será que eu fechei a porta? Né? Fechei a janela. E às vezes tem que voltar para conferir. Né? Não é fácil. Porque tudo está ligado à mente, né? E quando a gente vai chegando assim perto da idade, né? Daquela bela idade, da melhor idade, a massa mental vai ficando assim complicada, né? A gente trabalhar com isso, lembrar de tudo. Bom, ele continua aqui, ó. Essas situações surgem pondo em dúvida o que há poucos minutos, né, tínhamos como uma certeza, né? Se nós nos deixarmos atormentar por tais ideias, elas passam a fazer parte do nosso cotidiano, transformando-se em neuroses que, em escala maior, causam-nos prejuízos. É a chamada ideia fixa, fixação mental ou monoideia, ideia única, né? Então, nós corremos esse risco, nós nos preocuparmos, estou ficando velho, não consigo mais lembrar de tudo, e a gente fica com essa ideia também, né? Puxa,
E não brinca com isso, a gente tem que brincar um pouco com isso. Não ficar com aquela ideia, não, eu estou ficando velho, eu estou ficando decrépito, eu já não estou valendo mais nada, né? Está chegando o meu fim. Está chegando o meu fim. Para nós espíritas não existe fim, né? Então a gente fica com essas ideias, e aí a coisa vai só piorando, né? Porque se você realmente colocar na tua cabeça que você está realmente se tornando imprestável, aí é que você vai ficar realmente imprestável, não é verdade? Nessa mesma linha de raciocínio, os sentimentos de ciúme, de inveja, o fanatismo político, religioso e esportivo... Ixi Maria! Será que tem fanático esportivo aqui? Né? Fanático religioso eu sei que tem. Então, nessa mesma linha de raciocínio, né? Então, esses sentimentos, olha que está chamando atenção para ciúme, né? Ciúme, inveja, fanatismo político e religioso e esportivo. Considerados graus de intensidade, podem causar danos à nossa economia espiritual. Olha, atenção, pode causar danos à nossa economia espiritual, ou seja, pode causar danos a nós mesmos. E por via de consequência, nós vamos causar dano para a sociedade inteira, né? Olha aí, olha o que o fanatismo religioso está causando, né, no nosso mundo, né? O fanatismo político, né? Quantas desavenças, quantas guerras, né? Quantas lutas fraticidas, às vezes entre irmãos, guerras civis, né? Nós vimos o Líbano se meteu em 10 anos de guerra, a Síria está há 6 anos já, e assim vários países, né? Que se envolvem em guerras por motivos religiosos, por intolerância religiosa, né? Que é o fanatismo. O fanatismo nada mais é do que uma fixação mental, né? Uma obsessão, se vocês preferirem. E essas obsessões e essas fixações mentais, ele nos alerta que causa sérios problemas para nós mesmos e, por via de consequência, para a sociedade. Causados por essas ideias fixas, surgem as ansiedades, os medos, as inseguranças, as mágoas guardadas, entre outros tantos males. Aquele que guarda rancor, né? Pessoa rancorosa, o que é? É uma pessoa que ficou naquele momento em que ele foi ferido, que ele foi magoado, né? Em que ele se sentiu melindrado. Ele para ali, ele fixa ali e fica só pensando naquilo, né? Esperando o momento de ir à desforra, não é isso? Né? Aí quando encontra com a pessoa, fala, ah, você pensa que eu esqueci? Não esqueci não, né? E aí vem a carga, não é verdade? Então vocês percebem como isso fica trabalhando dentro de nós? No nosso pensamento, na nossa casa mental, né? A nossa casa mental. Não é dentro do cérebro, não, né? Pode parecer que é dentro do cérebro, mas não é. É na nossa casa mental, que ela extrapola o cérebro. Né? Bom, quando agasalhamos esses sentimentos em nossa intimidade, de maneira a nos deixar atormentar por eles, a tal ponto que se constituam em ideia fixa ou monoideia, poderemos gerar desequilíbrios e perturbações de difícil remoção. Olha que bacana. Tem aguinha para mim? Não. Eu já estou seco aqui já. Mal comecei, já estou seco. Queima energia. Você vê como queima energia esse negócio aí? Então, ó, a gente causa... Quais são os problemas que a gente causa para nós mesmos? Desequilíbrios e perturbações de difícil remoção. A gente tem que parar nesses recadinhos, né? O que é uma coisa de difícil remoção? Ou seja, coisas difíceis de você se livrar disso. Foi você que permitiu que ela ficasse em você. Primeiro você permitiu que chegasse. Você sentiu magoado, ferido, né? E aí, permitiu que chegasse. E não só contente em permitir que chegasse, você permitiu que se instalasse. E se alojasse dentro de você. A gente fala aqui no peito, tal, porque geralmente a gente sente essas coisas aqui no cardíaco, né? Mas ela está dentro de você, no teu todo, tá? E você permite isso. É lógico que vai provocar desequilíbrio, porque são energias de nível baixo, de nível negativo, tá? E que vai realmente desequilibrar as nossas queridas célulazinhas do nosso corpo, né? Que vai começar a entrar também em colapso, gerando o quê? Doenças, né? Doenças só físicas? Não, as piores, que são as doenças mentais e as doenças emocionais, não é verdade? Ou vocês duvidam disso? É só vocês irem em consultório de psiquiatra e psicólogos que está lotado, tem fila, né? Essas pessoas às vezes estão nesses processos, tá? São magoados, estão feridos, estão tristes porque foram, não são magoados, agora tem essa questão também de ser
a questão da homofobia, né? Foram discriminados, não é isso? E ela aceita isso, acha que é um problema, fica girando em torno daquilo, não se livra daquilo porque não é de fácil remoção, porque aquilo é importante para ela, e gerando o quê? Desequilíbrios internos, geralmente emocionais, tá? E lógico, isso pode evoluir, na verdade, para mental e depois físicos. Se percebermos as insinuações dessas ideias negativas, tentando instalação em nossas mentes, aí vem um recadinho como combater, né? A gente perceber que está acontecendo isso conosco, envidemos esforços para expulsá-las imediatamente. Você aceitou, não deixe que ela se instale. Pense antes, né? É isso que ele está falando aqui. Pense antes, repense. Antes que ela se instale em você. Tente rejeitar com todas as suas forças, né? Empreguemos, e como é que nós vamos fazer isso? Empregando a vontade firme, a iniciativa, a perseverança nos bons propósitos, a fé e a paciência, que são verdadeiros antídotos para expulsar essas ideias perniciosas. Então, chegou essas ideias, olha aqui. Primeiro, vontade firme. Isso não é meu, eu não quero, para começar, né? Isso não me pertence, né? Isso a gente fala. Isso não me pertence, não quero. Fica para você, não é verdade? Depois, a perseverança nos bons propósitos. Está sempre do lado positivo, nunca do lado negativo, né? Não permitir essas ligações, né? Fé e paciência. Fé em quê, gente? Fé significa ter certeza que nós somos seres imortais, que nós somos responsáveis pelo nosso destino. Então eu tenho liberdade de escolha. Isso é fé. Então eu só aceito aquilo que eu quero de bom para mim. E como eu sei que o Pai é amoroso e bom, Ele só quer coisas boas para mim. Porque eu, que sou um filho de Deus, que tenho o DNA divino, vou querer coisas ruins para mim. Não, eu só quero coisas boas para mim. Não é isso? Não é assim? E, por extensão, já querendo avançar um pouquinho mais, nós queremos sempre coisas boas para os nossos irmãos. Ok? Então, a partir do momento que nós temos isso sim, radicado em nós, instalado em nós, nós vamos repelir automaticamente, não precisa nem pensar, vamos repelir automaticamente todas essas ideias perniciosas que nos desequilibrariam. Ok? Só que precisa de paciência, perseverança, né? E fé, né? Buscando esses conceitos que nós já aprendemos aqui, que nós somos espíritos imortais, que nós não vamos findar os nossos dias aqui, que a nossa vida continua, que nós estamos num processo de reeducação, que nós já vivemos muito tempo, que nós estamos num novo processo de reprogramação, né? Inclusive reprogramação mental, nós estamos mudando nossos padrões mentais. Então daí por isso que ele vai exigir o quê? Esforço. Tá? Não vai pensar que vai ser fácil fazer isso, não. É aquela coisa. Tem gente que fala assim, eu sou muito bonzinho, mas não vamos pisar no meu calo, não é verdade? E nós vamos, muitas vezes, ter os nossos calos pisados, sim, porque nós somos ainda muito imperfeitos. Então, vez ou outra, os nossos irmãos vão pisar no nosso calo, sim. Nós é que temos que estar preparados para não reagir com violência, né? Conter a violência, porque senão nós vamos estar realmente perdidos no nosso trabalho de pacificação interna, né? Que é isso que estamos fazendo, né? E agora que a gente se perde nisso, a gente permite que essas coisas se instalam em nós. Aí vai fazer o trabalho que faz por via de consequência, que são as doenças, né? E todos os matizes. E ele vai mais a fundo ainda, que a transformação moral, a ação no bem, os nobres ideais do sentimento, da arte, da cultura, são medidas eficientes na prevenção de ideias indesejáveis. Nossa, quanto remedinho! São remedinhos eficazes contra essas ideias que às vezes podem nos atingir. Olha só o que ele fala. Nobres ideais, ação no bem, olha que interessante. A gente não ficar inativo, a gente ter ação, onde quer que nós encontramos. No trabalho, na família, na comunidade, na igreja, no centro espírita. Onde sempre estar predisposto a fazer sempre o bem. Nunca ser o maledicente, ser aquele que vai levar intriga, que vai fazer fofoca, né? Que vai causar desarmonia. Nunca. Muito pelo contrário. Você vai ser aquele agregador, aquele que está sempre à disposição para ajudar, para colaborar. Não é isso? Isso é agir no bem.
Não é tão difícil, é? Não é, né? Mas se não fosse difícil, as casas seriam uma maravilha, né? As casas seriam uma maravilha, porque onde se junta 2 ou mais, em vez de chamar Jesus, que é paz e amor, não, né? Nós semeamos o quê? Discórdia, desavença, né? Briga para saber quem é que vai mandar. Não é verdade? Vocês perceberam que juntou 2 a disputa, quem é que vai mandar? Em casa não é assim? Marido e mulher, a disputa terrível. Quem vai mandar aqui? Geralmente sempre elas vencem, não tem problema. Nós não insistimos nessa discussão. Mas chamando a atenção, para a gente perceber que todo canto que nós formos trabalhar, vocês já perceberam isso, vai ter esses conflitos, esses calos, que nós devemos estar preparados. Nós não vamos entrar nessa vibe, né? Como diz o jovem, vamos entrar nessa vibe e vamos começar a realmente alimentar ideias negativas, né? Ideias de vingança, de insubordinação, não é? De tentar espalhar algumas coisas, né? De colaborar com fofocas. Então isso são ideias indesejáveis. Se por vezes, continua ele aqui, nos encontramos enredado nas teias de circunstâncias perturbadoras, nesse ambiente você pode estar enredado em circunstâncias perturbadoras, né? Conflitos. No nosso lar, então, né? Na família, né? Às vezes tem conflitos. Aqui na casa não tem conflito? Tem. Né? Onde você está no trabalho não tem conflito? Tem. Vai depender agora a maneira de você enfrentar esses conflitos. Aí é que é a diferença. Façamos, então, quando acontecer isso, façamos uma análise dos pensamentos que alimentamos, pois neles estão a causa desses desequilíbrios. Então, realmente, se nós realmente alimentamos pensamento de desavença, de maledicência, de nunca querer colaborar, sempre criticar, ser o primeiro que quer criticar, qualquer coisinha no irmão já critica, é lógico que nós vamos alimentar, nós estamos alimentando essas ideias, né, que serão causas de desequilíbrios. É o contrário. Já disse, nós temos que alimentar sempre ideias positivas, né, ideias para agregar, né, não para desagregar. Portanto, manter a mente e as mãos ocupadas no trabalho nobre, olha aí o trabalho de novo, sempre o trabalho, né? Não é isso que o Emmanuel falou para o Chico? Né? Trabalho, 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 não é isso? Falou 3 vezes ainda. Portanto, manter a mente e as mãos ocupadas no trabalho nobre são medidas profiláticas. O que é medidas profiláticas? São medidas de saneamento, são medidas saudáveis, são medidas que nos levarão à saúde mental. A saúde emocional nos dá alegria, nos dá equilíbrio, nos dá satisfação e, por via de consequência, nos dará com certeza saúde física. Saúde física, né? Então são medidas profiláticas que nos fortalecem espiritualmente. Ainda mais, fortalece espiritualmente. Ou seja, nos dá força. São pessoas que vão aguentar o tranco. Não é qualquer coisa que derrubam essas pessoas, percebe? Isso é fortaleza espiritual. Porque tem bom ânimo. Tem esperança enraizada em si mesmo, tá? Isso é fortaleza espiritual. É aquela força interna, tá? Predispondo-nos à libertação definitiva dessas verdadeiras prisões mentais. Então, quem cultiva isso realmente não cai nessas ideias fixas, ou essas prisões mentais, né? Que nos aprisionam. Por quê? Porque nós estamos ocupados em fazer um trabalho, uma boa ação, sempre, né? Seja onde for, viu, gente? Não precisa ser no trabalho não remuneratório, como é que chama? No trabalho social, né? Não, no próprio trabalho também dá para fazer isso, no teu lar dá para fazer isso, tá? Busquemos arejar a nossa mente com otimismo. Olha aqui, nos nossos tempos, né, que são tempos de pessimismo total, não é verdade? Todo mundo acha que esse mundo vai acabar e deve acabar mesmo, muitos acham que deve acabar mesmo, né? Porque não tem outro jeito, né? Tem muita gente que fala assim, não, Deus tem que acabar com tudo mesmo, começar do zero, né? Assim que falam. Eu ouço todo dia isso. Falei, meu Deus, é mesmo? Será que resolve, né? Eu estava vendo até ontem uma entrevista na Cultura, no Roda Viva, aquele jurista falando que também nós temos que fazer uma lista negra de todos os políticos e tirar todo mundo do Congresso e eleger novos, né? Pois é, se resolvesse, né? Esse mundo seria uma maravilha. O nosso problema é problema de nível espiritual, não é verdade? De evolução espiritual, tá? Bom, mas tem irmãos que pensam assim. Então nós temos que buscar arejar nossa mente contra o otimismo. Não ficar preso nesse pessimismo que está girando na nossa psicosfera, tá?
principalmente no nosso país. Com leituras, como é que a gente vai fazer isso? Ele dá o recado, tá vendo? Dá sempre o remédio. Com leituras edificantes. Está aí cheio de livros, né? Livros bacanas que trazem motivação. Com fé em Deus. Qual a fé em Deus? Aquele Deus fora de nós? Não, aquele Deus interno. Permitindo-nos ser felizes tanto quanto se pode ser feliz sobre a terra. Ser feliz na medida do possível. Porque nós já sabemos que a felicidade no planeta, na Terra, ela é relativa. Relativa ao quê? Ao nosso nível evolutivo. Tá? Então aquela felicidade idílica, aquela que nós sonhamos que os anjos têm, a gente não vamos alcançar. Né? Vamos alcançar aquela felicidade relativa ao nosso nível evolutivo. Perfeito? Então não nos iludamos quanto a isso. Perfeito? Procuremos viver o melhor possível. E afastar de nós essas ideias que realmente só nos levam para baixo. Não é isso, Cusco? Não vamos adotar ideias pessimistas. Jesus asseverou que onde estiver nosso tesouro, aí estará nosso coração. Não é isso que ele falou? E o nosso tesouro, onde está? Então, vamos pensar, onde está o nosso tesouro? Ou seja, onde estão os nossos pensamentos, né? Os nossos desejos? Os nossos pensamentos carregam nossos desejos, não é verdade? Onde estão os nossos pensamentos? Né? Que a esperança seja o nosso grande tesouro. Olha que interessante. E que o nosso coração possa estar sempre balsamizado por suas luzes, as luzes da esperança, iluminando-nos a alma e ajudando-nos a libertar-nos, em definitivo, das prisões mentais que tanto nos infelicitam. Nós queremos a felicidade, mas ao mesmo tempo vivemos presos nessas ideias fixas, nas fixações mentais que nos tornam tristes, nos tornam doentes e nos tornam infelizes. Nos momentos em que nos permitimos fixações mentais desajustadas, né, desequilibradas, espíritos aí que vêm, é o pior, tá vendo? Para acabar de matar mesmo. Espíritos infelizes. Será que existem espíritos infelizes? Se tem encarnado, também tem que ter desencarnado. Então, espíritos infelizes, desencarnados e mesmo encarnados, podem sugerir-nos ideias maléficas, aumentando o nosso desequilíbrio. Será que não é assim que funciona? Lembre-se bem, quando a gente vai para o cafezinho e começa a fazer um assunto, né, de baixa vibração, fofoca geralmente, sempre aparece uma rodinha, né? Quando você vê, está cheio de gente tomando café, né? O que vocês estão fazendo aí? Trocando as ideias, né? Então, gente, para falar mal, maledicência, para falar que tudo não vale a pena, você vai encontrar um monte de irmãos encarnados e principalmente irmãos desencarnados, né? Que eles também querem falar, né? Querem falar mal, querem reclamar, querem dizer que realmente nada vale a pena, que nós temos que desistir de tudo, né? Eles vão nos incentivar. É por isso que a maledicência, as notícias ruins correm como um rastilho de pólvora, né? Porque encontra ideias semelhantes, tanto nos encarnados como nos nossos irmãos infelizes desencarnados e nos nossos irmãos infelizes encarnados, né? Vocês já sabem daquele fenômeno de obsessão entre encarnado para encarnado, né? Então, olha só. Então, obsessão não é só aquele fenômeno de desencarnado para encarnado, não, pode ocorrer também encarnados e encarnados. Bom, nessas situações podem incitar-nos o orgulho, quer dizer, com essa influenciação dos nossos irmãos infelizes, de ambos os planos, incita-nos o orgulho, a sede de vingança, o ciúme, as fobias, entre outros males. Eu duvido aqui que não passou por isso. Porque rodinha de conversa, as mulheres estão lá conversando, reclamando dos maridos, o que acontece? É isso mesmo, boba, faz isso mesmo, mata esse filho da mãe, né? É verdade. Olha aí, vai ter umas 10 companheiras suas incentivando você a realmente fazer aquele ato digno, né? Um ato de massacrar o seu parceiro porque ele não levou rosas para você no Dia Internacional da Mulher e ele devia ter levado. Como vai esquecer? E elas vão dizer, mata mesmo, é isso mesmo, onde se viu, né? Bom, muito bem, olha, não podemos realmente alimentar ideias que levam a sentimentos de vingança, ciúme, fobias, né? Porque fobia sempre lembra coisas negativas, né? E outros males, né?
ciumeira realmente é uma coisa também que nos pega muito, né? E nessa ciúme de mulher, de homem para mulher, tal, ciúmes no campo emotivo, não. Ciúme é um chefe, né? No campo de trabalho, né? Disputando, né? Posições, né? É terrível, não é verdade? Então nós temos que ficar vigilantes contra isso. Aí vem a receitinha, a vigilância sobre os pensamentos que emitimos. Então nós estamos constantemente emitindo pensamento, não há como parar de fazer isso. Então nós temos que vigiar o que nós estamos emitindo, ora as bolas. Nós temos que controlar, tem que passar por um crivo. Nós não podemos ser que nem os papagaios que vai falando, né? Vai falando. Não, nós temos que pensar o que nós falamos. O Miramês tem um livro importantíssimo que fala só sobre isso, chama-se Os Horizontes da Fala, né? Lindíssimo livro, quem quiser ler, está aí. Os Horizontes da Fala. Gente, vamos perceber, vamos tomar consciência que quando nós falamos, ela tem força, está emitindo pensamento com forças. Ele tem poder sobre as pessoas, não é verdade? Olha aí o Hitler. Fez uma Segunda Guerra Mundial só com gogó, né? Ampliado pelo microfone, né? O rádio. Hoje a televisão é um fenômeno instantâneo no mundo inteiro, né? Ampliando a palavra. Olha o poder da palavra, a gente não pensa nisso, né? E palavra é como flecha, depois que você disparou, já era. Faz um estrago terrível no nosso irmão, né? Palavras de calúnia, né? Maledicência. Fazem estragos enormes que depois vai demorar assim milênios para você acertar, não é verdade? Consertar aquilo. Então a vigilância sobre os pensamentos que emitimos a fim de que possamos controlá-los, não nos permitindo cair nas sugestões infelizes de espíritos atormentados, e a oração na busca de inspirações nobres vindas do alto. Então, antídotos contra os maus pensamentos, tá? É a gente vigiar o que nós estamos pensando. Aí ontem, até o Akil também falou, passar na peneira. Sugiro, passe na peneira, aqueles 3 lá, se vale a pena, né? Se vai aproveitar para alguém, se vai realmente ajudar. Se não for aproveitar ninguém, se não vai ajudar, joga aquele pensamento fora, não verbalize, né? E por quê? Porque nós vamos ser, esses pensamentos estão sendo vistos no astral pelos nossos irmãos inferiores. Não só, ao verbalizarmos nossos maus pensamentos, não são só os nossos irmãos encarnados que estão ouvindo e vão se juntar a nós. Irmãos desencarnados também vão incentivar, e nós entramos nessa coisa da fixação mental e vamos, pior, nós vamos nos sentir bem fazendo isso. Quando a gente provoca um estrago, a gente até fica feliz. Nossa, você viu o que eu fiz? Cheguei, acabei com a festa dela. Mas falei toda a verdade, falei tudo o que eu queria falar. Comigo é assim, eu só falo a verdade. Comigo não tem falsidade. Não é assim, você não vê milhares desses. Esses irmãos estão desequilibrados, queridos. Eles nem sabem, estão atendendo influenciações que eles nem sabem, né? Então, ao invés disso, vamos vigiar os nossos pensamentos para não cairmos nesse tipo de ação, ok? Então, a mensagem de hoje é vigiar pensamentos. Jesus não falou que nós tínhamos que vigiar, orar e vigiar? É justamente isso, vigiar os nossos pensamentos, tá? Porque os nossos pensamentos gera tudo demais, tá? Tudo é pensado nesse mundo que nós estamos, tá? Materializado, inclusive os pensamentos. A gente não percebe os pensamentos materializados no éter, mas eles se materializam e ficam à disposição dos nossos irmãos, de todos os nossos irmãos, tá? Por isso que eles nos conhecem, porque o pensamento nos denuncia, nos diz quem nós somos, tá bom? E é por isso que nós angariamos nossos companheiros pelos nossos pensamentos. E para finalizar, como nós estamos sempre, tem mais 3 minutinhos ainda, né? Para finalizar, nós estamos sempre pesquisando alguma coisinha ou outra nos livros, né, que saem. Tem esse livro aqui do Batelli e do Chico, que chama-se Doutrina Viva, que ele vai falar justamente isso, de companheiros doentes, tá? Que complementa esse papo nosso aqui. Então, companheiros doentes. Somos todos companheiros doentes, sendo tratados por Jesus no Espiritismo. Ele fala aqui no Espiritismo, mas podia falar no Evangelho, tá? Porque o Espiritismo é o Evangelho redivivo, né? Temos surtos de desequilíbrio e crise de alucinação. Precisamos compadecer-nos uns dos outros. Quantos me procuravam, isso é o Chico falando, quantos me procuravam com mensagens mediúnicas que recebiam, assinadas por Jesus, por Maria de Nazaré? Da primeira vez, quando esbocei por dentro leve sorriso de ironia, Emanuel, que era o mentor de Chico, né, ralhou comigo, falando assim: controle-se, Chico, e respeite o companheiro. Olha que bronca, né? Controle, Chico, respeite o companheiro, né?
ele está sendo medicado. Olha que interessante, está sendo medicado. Se não estivesse com a mente ocupada com essas mensagens, só Deus sabe o que poderia estar fazendo. Então, tem muita coisa com que a gente não concorda, mas precisa compreender. Se em maioria somos espíritos doentes, não podemos ter mediunidade sadia. E aqui está dando um recadinho para os médios, né? E médios todos nós somos. Todos nós temos essa capacidade de sermos médios de irmãos de outras mentes, encarnadas e desencarnadas. Então, se em maioria somos espíritos doentes, não podemos ter mediunidade sadia. Se compararmos o espiritismo a um grande hospital, a ala da mediunidade, sem dúvida, será a mais frequentada. Eu sei, isso gera muita confusão, mas o que vamos fazer? Entre os apóstolos, muitos tinham seus vacilos. O médium é alguém altamente comprometido com o passado. E dentre os espíritas, não conheço um que possa atirar a primeira pedra. Então está aí um recadinho, inclusive para nós, né? Para quê? Reforçar essa coisa que nós realmente temos que vigiar os nossos pensamentos, afastar pensamento de orgulho, de egoísmo, de inveja, né? De maledicência, afastar de nós, deixarmos o nosso campo mental o mais longe possível e aproximar o quê? Pensamentos de trabalho constante, colaboração, solidariedade, fraternidade, sempre, né? E pensar que a hora que nós tivermos dificuldades, está lá o Evangelho, que é o código divino que nós temos à disposição, para quando chegarmos em casa, nós darmos uma passada e ver se nós estamos realmente pautando as nossas ações e as nossas atitudes pelos caminhos luminosos do Evangelho, ok? Muita paz a todos, sejam felizes. Não, eu estou aqui. Acho que eu falei muito, né? Sim. Não, tem tempo ainda, 5 minutos. Quem quer fazer uma pergunta? A pergunta sobre o tema. Vamos lá, Luizinho. Nadinha. Vou falar sobre gotas de otimismo. Gotas de otimismo Em cima do que nós estamos falando, do que nós estamos vendo. Nos livros últimos que a gente tem lido, né, nas mensagens que a gente tem recebido, fala-se das energias, das luzes que estão vindo de outros planetas para nos ajudar. E hoje, eu lendo uma reportagem agora há pouco de cientistas que realmente comprovam que luzes de forças ainda que eles não sabem como estão realmente chegando ao nosso planeta. Graças a Deus. E aí eles falam que é alienígenas, não sabe de onde, Sim. que é um barco gigante, não importa, mas eles já estão detectando essa luz. Então aí essa é o otimismo, entendeu? Nós temos que realmente acreditar, não é? Exatamente. Temos fé em dias melhores, porque realmente, principalmente os nossos irmãos do sistema das Pleiades, eu ouvi falar das Pleiades, né? Aquele conjunto aglomerado de estrelas ali perto de Vênus, ali, quem olha para Vênus ali vê aquele aglomerado de estrelas, ali é as Pleiades. Tem uma ali que é Alcíone, chama-se Alcíone, ok? Esse mundo adiantado, muito mais adiantado que o nosso, está voltado inteiramente em colaborar com o nosso Cristo planetário, o nosso meigo Rabi de Nazaré, e está enviando para cá já seres mais avançados que nós, para nos ensinar, para estar conosco aqui encarnados, tá? Não vem com as naves espaciais estacionar aqui e dar um oi e ó, tchau. Não, eles vêm vivenciar conosco, dar o exemplo como Jesus fez. Jesus era um homem do futuro também, gente. Jesus era um homem lá do futuro, estava milhões de anos-luz à nossa distância e veio até nós, né? Vivenciar conosco. Irmãos agora de Alcíone vão fazer o mesmo papel, tá? E muitos outros orbes de outros sistemas foram convidados para colaborar na elevação do planeta Terra, na transformação da Terra para planeta de regeneração. Sem débito nenhum, né? Alguém mais quer fazer uma pergunta? Simone. Quero gente também. Muito bom, é bom assim a participação, gostoso, né? Nós estamos aqui para isso, para trocar essas ideias. E vamos abrir a nossa mente. Oi, Simone, fala. O pessoal está fazendo bullying comigo aqui. Não,
O que eu ia colocar é assim, você estava falando de espíritos vindos a pedido do Cristo, Exatamente. em socorro ao planeta. No Transição Planetária e no Amanhecer de uma Nova Era do Filomeno, trata exatamente da chegada desses espíritos, em especial de 5 que encarnam no Brasil em situações variadas, desde pobreza, riqueza, famílias constituídas ou não. Se alguém se interessar em ler, vale bastante a pena. É por isso que nós dizemos sempre, para que nós não desanimemos, principalmente com a situação, tá? Esse pessimismo, não tem jeito, não, realmente não tem. Gente, Jesus está no comando. Quando ele acha que tem que pedir ajuda para irmãos maiores, ele vai lá na Assembleia, que acontece periodicamente nos espaços, e fala, ele tem uma vida, fala, gente, eu preciso de ajuda. Quem que se voluntaria? Quem são os voluntários para ajudar o planeta Terra? Os irmãos da Terra. É assim que acontece, simples assim. Como aconteceria aqui em qualquer país aqui, nosso. A ONU se junta para ajudar o país em dificuldade. Em escala maior, isso acontece no nosso espaço, no nosso universo, no nosso quadrante, tá? No nosso universo. E os nossos irmãos mais avançados, que já superaram essa fase, eles são ultra solidários, estão sempre dispostos a colaborar com os irmãos menores, porque eles não veem como irmãos menores. E eles realmente já estão encarnando em nós, já há algum tempo, já estão entre nós, já estão encarnados entre nós, e vão fazer o seu trabalho. Então, tenhamos esperança, tá? Tudo será renovado. É por esse processo, tá bom? Pelo simples fato de estar reencarnado nesse planeta, eu acredito que é uma bênção para cada um de nós. Mas não é? Eu não quero sair daqui nem que me segurar, ninguém me tira daqui. E você sabe que ela está falando a verdade, porque está ficando cada vez mais difícil encarnar no planeta Terra. Sabe por quê? É um absurdo. Está ficando por quê? Porque o planeta está passando para uma outra fase. Então, irmãos inferiores, irmãos com menos nível evolutivo, tem uma dificuldade enorme, porque já não tem mais corpos disponíveis para eles. Vai ficar cada vez mais difícil reencarnar no planeta Terra. Então, agradeçamos a oportunidade de estar aqui nesse momento. 100 anos aqui sentadinha de bengala, eu vou estar aqui. E como a Cida falou, os amigos vêm ajudar a gente, mas tem que ter os homens de boa vontade que cooperem juntos. Sempre! Você acha que o professor ia fazer na escola sem os alunos? Com certeza. Ele precisa dos alunos, assim como os alunos precisam do professor, não é uma troca? Então, os instrutores precisam da nossa colaboração. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos nos preparando para colaborar com esses irmãos que vêm nos ajudar, mas temos que fazer a nossa parte, ok? É o Lourenço. Lourenço. Mandou um abraço e um tudo beijo bem, meu para todos. querido? Tá paz para você. Caetano, você acredita também, ou entendemos que a fixação mental, além da auto-obsessão, também é um surto que não acontece somente em casos de transtornos delicados como o toque, por exemplo? O que toque. É o transtorno obsessivo compulsivo. Toda fixação exagerada no conteúdo emocional impede da pessoa de olhar para o que acontece à sua volta. Exatamente. E se aprisiona num estado crítico e perturbador. Exatamente. E faz alguém acreditar que algo é mais perigoso ou grave do que de fato é. Exatamente, porque ela fica numa fixação mental, é justamente isso, você ficar girando em circuito fechado, né? Você não vê nada mais ao seu redor. Você não escuta conselhos. Né? Você vai no psicólogo, ele está falando, você não está nem prestando atenção, muitas vezes, porque você não quer. Você se contenta com aquela ideia fixa, e enquanto você realmente não desejar aquilo que você está fixamente pensando, você não se resolve. Por isso precisa de muita ajuda esses nossos irmãos, não é verdade? Precisa de muito carinho, muita atenção. Né? Então, esse é o nosso papel. Aqui na nossa casa, nós recebemos todos de braços abertos por isso, né? Uma porque nós já somos realmente assim, engraçadinhos, né? Bonzinhos. Né? Ninguém é bonzinho, infelizmente ainda, né? Estamos longe de ser bons. Bom só o Pai, né? Jesus diz, bom só o Pai o é. Mas nós já estamos fazendo um esforço. Nós já estamos fazendo um esforço para quê? Para entender o outro. Só isso. Nós já estamos fazendo um esforço para compreender o outro. Já é alguma coisa, né? Já é alguma coisa. É o primeiro passo, não é verdade? Porque nós não somos candidatos a santo mesmo. Nós somos candidatos a espíritos na evolução. A caminhar. Por isso que é a casa do caminho, não é verdade? Então estamos todos no caminho. Perfeito? Muita paz a todos, meus queridos. Uma boa noite para vocês. Boa semana, ok? Fiquem na paz. E até a próxima, tá bom? Se Deus quiser, vai logo logo. Tá. Logo, logo? Muito obrigada. É que eu abuso da Simone e abuso do Caetano demais. Eu sou obsessor de vocês encarnados. É que eu sou obsessor do CM também, eu fico catando vocês aí pelo caminho. Então, obrigada, viu, Caetano? Que a gente possa
levar esses nossos conhecimentos, né, para a nossa vida, que nos ajuda tanto. O simples fato da gente estar aqui nessa casa, de estarmos ouvindo, já está nos ajudando na reflexão, né, de como a gente pode continuar se comportando, porque eu acredito que todo mundo aqui se comporta bem já, né? Como diz a nossa amiga Simone, todo mundo lê o Evangelho, todo mundo lê o Livro dos Espíritos, né? Então a gente já tem um caminho andado, então isso é muito bom, tá bom? Plagiando a minha amiga. Então, queridos, nós vamos nesse instante fechar nossos olhinhos por mais algum tempo. Nós vamos inspirar profundamente, inspirando, sentindo essa leveza, essa tranquilidade, buscando nessa natureza pródiga de amor que o Pai nos oferece. A gente sempre fala que a natureza está aí, é Deus se fazendo presente na chuva, no sol, nas árvores, nas flores. É Deus se fazendo presente em nosso espírito e em nosso coração. E nós tendo dentro de nós essa fagulha divina, nós podemos muito, como dizia Jesus, vós sois deuses, e podeis trabalhar, ajudando o nosso próximo. Então, nesse instante, queridos, eu queria convidá-los a mentalizar Jesus, essa força maior de todos nós, buscando a sustentação e o amparo nesse amigo, abrindo o nosso coração, para que dentro de nós possam sair essas fagulhas de luz que nós todos temos, luz que foi colocada pelo Pai, e que essa luz se estenda sobre todo o nosso planeta tão amado que a gente sempre fala, né? Mas eu amo demais essa terra, e eu peço, Pai, por essa terra abençoada, esse planeta tão amoroso que nos acolhe, essa terra abençoada que nos dá o alimento, que nos dá o oxigênio, que nos dá a força para podermos caminhar, nós espíritos, transitarmos nesse corpo físico, por esse lindo planeta azul. Que ele seja envolvido em muita luz, em muita paz, para que os homens de boa vontade possam fazer sua parte e que nós possamos orar por aqueles que ainda promovem o mal, promovem as guerras, as dores, e a gente vibra por cada um desses nossos irmãos, porque foi isso que Jesus nos ensinou, que a gente possa orar por aqueles que fazem e que promovem o mal. São companheiros nossos, irmãos nossos de caminhada, e nós podemos estender as mãos nesse instante, envolvendo-os nessa luz de Jesus. Que possamos vibrar por todos os lares, por todos os cárceres, por todos os presídios, por todos os leitos de dor, por todos aqueles que passam nesse instante pela transição, saindo desse planeta, buscando nos paramos celestiais a luz, buscando ajuda desses amigos tão amorosos. Nós saudamos aqueles que estão chegando, que sejam envolvidos nessa luz e nessa paz, para que possam, dentro daquilo que foi estabelecido, cumprirem aquilo que se promoveram dentro de si na espiritualidade. São espíritos que vêm com missões muitas vezes definidas, mas precisam de muita ajuda, de muito amparo de cada um de nós, para que eles possam se cumprir aquilo que se determinaram. Nós agradecemos, Pai, e pedimos que essa luz se estenda até os nossos lares, envolvendo aquele companheirinho que ali se encontra, necessitado do nosso amor, do nosso carinho, da nossa tolerância, muitas vezes, que sejam envolvidos nesse amor. Os nossos meninos, os nossos jovens, que se encontram muitas vezes perdidos em seus pensamentos e que buscam ajuda, fazendo às vezes coisas difíceis, diferentes, mas é o pedido de socorro de cada um deles, que possamos ter ouvidos de ouvir e olhos de ver, ajudando esses nossos companheirinhos. Abençoa, Senhor, a cada um que aqui está, que seja envolvido na Tua luz e no Teu amor, e que a nossa doce Mãe agasalhe a todos em seu coração. Que a ajuda do Pai sempre chega, nós vamos nos despedindo, agradecendo a cada um dos companheiros que aqui se encontram, e que possamos levar conosco essa paz que agora eles nos oferecem. Graças a Deus. Obrigada, queridos. Obrigada pela paciência. Vamos continuar em vibrações, que os trabalhos continuam. Obrigada a todos, que tenhamos uma semana de muita paz.